Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui de pé, né? Porque, como vocês sabem, eu tive parto normal, né? E hoje eu vim aqui contar meu relato de parto pra vocês, né? Antes que eu esqueça, porque é muitos detalhes e, né? E se vocês gostam, se vocês gostam desse vídeo, deixa um like, né? Se inscreva no canal. E desculpe a claridade do celular, porque toda hora o brilho dele abaixa. Deixa eu ver. Será que eu aumentei demais? Peraí. Eu tenho que ver. Porque senão fica muito brilhante. Fica muito. Ai, gente, não sei se o brilho estiver muito claro, muito forte. Porque eu aumentei bastante. Eu não aumentei bastante, eu aumentei até a metade. Né? Mas deixa o like aí, espero que vocês gostem desse vídeo. E deixa um like, eu vou saber que vocês estão gostando desse vídeo, né? E, né? Amanhã eu não vou gravar vídeo, né? Pra descansar um pouco, né? Porque você já sabe como tá sendo a minha rotina. E, né? Compartilha aí o vídeo, né? Deus abençoe cada um de vocês que estão se inscrevendo no canal, né? Ajudando o meu canal a crescer, né? E arruma os 400 inscritos aí, né? Pra, né? Mas crescer, né? E a família crescer. E vamos lá, né? Pro relato de parto. E vamos ver. Tá bom. Então foi no sábado. Hoje minha garganta tá, né? É que eu bebi água, mas minha garganta. Vamos lá. Desculpa os barulhos aqui, né? Porque vocês sabem que eu tenho meu irmão, tenho minha filha, né? E, né? Não reparem nisso. Então vamos lá. Relato de parto, né? Então foi no sábado, era dia 24, umas 9 e pouquinho. Na verdade eu vou começar de manhã, né? Eu, tipo, fui lá pra lá de tarde, entre 2, 1 hora, 3 horas, né? Eu sentia umas cólicas bem fraquinhas. Eu consegui dormir, eu consegui descansar, né? E daí, né? Conseguia passar a tarde toda assim, né? Descansando, tipo, tranquila. Aí chegou mais à noite, eram umas 6 horas, tava vindo bem um pouquinho fortinho, só que ainda dava pra, né, dava pra segurar. Aí foi dando 6, 7 horas, 8 horas. Quando deu 8 horas, elas começaram a ficar um pouquinho mais forte, mas ainda eu não tava, como fala, vindo irregulares, tava irregulares. Aí foi umas 9 horas, elas começavam a ir e voltar forte. Mas aí eu falei assim, que eu ia esperar as contrações, né? Começar a vir bastante forte, irregulares, pra eu ir pra maternidade, né? Porque vocês viram um vídeo aí que eu tinha ido pra maternidade, eu tava com umas cólicas, mas elas não evoluíram e eu não consegui dilatar e meu útero tava fechado. Aí foi dando a hora, 9 e pouco, 9h30, 9h40. Por essas horas, né, começaram a vir bastante fortes mesmo. Até então que eu peguei e fui tomar um banho, né? Pra ver se amenizava, mas não amenizava. Continuava doendo, né? E aí eu tive que ligar pro pai da minha filha, né? Porque a gente é muito amigo, assim, sabe? A gente conversa, assim, sabe? Mas é muito amigo. Aí eu mandei ele vir aqui, né? Ele veio, né? Aí eu tentei ligar para as irmãs lá da igreja, né? Pra avisar minha mãe que eu tava já sentindo bastante dor, que eu não tava aguentando. Que eu até eu chorava de dor, nossa. Chorava mesmo, bastante, né? E. Peraí, deixa eu lembrar. Gente, eu tô lembrando assim, eu tô parando assim, pensando e lembrando, porque senão eu vou falar e não vai, aí, né? Não vai, né, sair. E. Vamos ver. Aí eu liguei para as irmãs, né, parei nessa parte. Liguei para as irmãs, não atenderam, daí eu liguei pro irmão lá da igreja, né. Eu liguei lá, falei, irmão, Pai do Senhor, você tá aí? Tá aí na igreja aí? Daí ele falou, tô. Daí eu falei assim, eu preciso falar com a minha mãe, tem como você passar o telefone pra mim, fazer um favor pra minha mãe? Daí ele passou o telefone e minha mãe falou assim, né, ô Chiqueza, você tá ligando pra mim? Por que você tá ligando pra mim?
Aí eu falei, mãe, que eu tô sentindo umas cólicas que vai e volta, tá muito forte, né? Eu falei assim, né? A minha mãe falou assim, deve ser aquelas contrações de parto falso, né? Eu também achei, né? Mas tava vindo muito forte, bem bastante forte mesmo, que eu chegava a chorar. Mas nessa hora, gente, eles falavam pra nós ter calma, né? Mas né, a dor vem assim, aí você não consegue, né, ter calma. Você falta gritar, só que eu não gritei. Eu ficava assim, ai, se... eu ficava chorando e ficava, né, falando assim, como é que fala? Ficava assim, coisando de dor, de medo de dor que fala, né? E daí eu peguei, ela mandou ligar pra uma ambulância, né? Só que a gente ligou pra ambulância, daí a ambulância falou que era pra gente esperar de 30 a 40 minutos, porque eles estavam fazendo outra ocorrência, né? Aí a gente falou assim, aí eu falei assim, não vai dar tempo, né? Porque até a ambulância chegar, eu não sei se a bolsa vai estourar, né? Que, se vai dar tempo de eu esperar, né? Porque as luzes estavam vindo bastante forte, estavam vindo bem irregulares, né? Pra já ir pra maternidade. Daí eu acabei deixando a bolsa, eu não sabia se eu ia ficar lá internada, né? Eu deixei a bolsa, deixei a bolsa da Malu, as bolsas da maternidade. Mas foi e veio o meu outro amigo, né, que é irmão do pai da minha filha. E veio, levou nós, né? E chegamos na maternidade mais ou menos umas 9h43 por aí. Quando eu fui falar com a minha mãe, já era umas 9h48, quase por aí, né? Aí eu fui, né? Eles colocaram eu pra fazer o cardiotoco. Vocês viram, acho que no vídeo eu fazendo o cardiotoco, né? Aí as contrações vinham, assim, eu me espremia, assim, eu pegava uma perna, assim, colocava uma na outra, se espremia, assim, sabe? Se espremia, se espremia. E... Desculpa o barulho. E... Aí eu fui, fiz o cardiotoco, daí deu que eu tava com contração, eles levaram pra me examinar, né? Não, primeiro eu fui pra esperar. Eu nem sentei, né? Porque se você sentava, doía. Mas eu não fiquei muito tempo em pé, né? Por causa que a moça veio e já falou assim, pode vir, né? Você que é a Kézia, né? Que é uma... Como é que fala? Eu não lembro é uma que faz parto e uma que ajuda, parece. Mas elas são... Eu gostei de todas de lá, são super gente boas, né? Só não sei o nome, porque acabei nem perguntando no meio da contração, mas elas me acolheram bastante lá, né? A vingadora, elas ficavam falando assim, ai, calma, respira e tal. E eu, nossa, eu só sabia gemer de dor, né? Chorar, se espremer, assim, entre as pernas. Fizeram um toque, aí ela falou assim, pra mim subir lá, colocar uma perna de um lado e colocar a perna de outro. Daí eu fiz o toque, tava com 4 dedos nessa. Daí ela falou assim, vamos ver se vai evoluir, né? Que você tá com 4 centímetros de dilatação, né? 4 dedos que fala, centímetros, não sei. 4 dedos. E vamos ver, porque ainda tá cedo pra ela nascer. Ela falou assim. Daí eu falei, tá bom. Ela falou, então eu vou dar um biscoito na veia. Se passar, você vai pra casa. Se não passar, aí você continua aqui pra ver se vai evoluir. Aí mais ou menos umas duas horas que ela me acusou, que ela me atendeu lá, né? Mais ou menos umas 2 horas ela falou que voltava pra me atender. E aí eu fui, né, voltei, elas me deram desculpa na veia. Eu não mostrei pra você nessa parte, mas eu mostrei que eu tava lá sentada lá na coisinha pra tomar o Buscopan. Mas nem sentada do jeito que eu tava, não parava a dor, tava doendo do mesmo jeito. Aí eu tomei o Buscopan na veia, não adiantou nada, porque continuou vindo mais forte ainda. Aí eu me espremia, daí elas falaram assim, se você quiser, você pode andar, tá bom? Pelo corredor aqui. Aí eu falei, eu vou andar, né? Aí eu andei, nas 3 voltas que eu dei, a bolsa, que eu andei, né? A bolsa estourou. E eu peguei assim, eu não sabia se era a bolsa, né? Daí eu só vi aquela água assim no chão, assim. Daí eu peguei ele assim pra mulher, eu acho que minha bolsa estourou, né? Aí ela falou assim, vamos lá dar uma olhada. Daí eu tava com pano, né? Porque eu fui com pano. Tava meio com tampão, assim, com uns negocinhos de sangue. E tava saindo bastante líquido, né? Daí ela falou assim, é o tampão que mucoso que fala, que já sai com sangue, né? E ela falou assim, pode ter sido a bolsa que estourou, né? Ela falou. Daí ela falou, pode continuar andando. Eu continuei andando,
fui, né? Aí nessa hora o pai da minha filha não entrou, porque ele tava de short e chinelo. Daí eu tive que mandar mensagem pra eles mandarem colocar uma calça, né? Botar um tênis, porque lá eles não deixam, né? Aí ele foi, né? Eles trazeram um tênis pra ele trazeram uma calça, ele ficou lá comigo. E aí eu só sabia chorar e ele ficava me acalmando, mas nem isso. Eu pegava na blusa dele e ele espremia assim, até no braço dele ele espremia de dor. É porque ele tava de blusa, porque se ele estivesse sem blusa, acho que eu tinha deixado ele na carne viva. Porque eu tava espremendo ele de dor. Aí ele ficava, não, calma, respira. Aí eu falei assim, não, eu falei, não consigo respirar, não consigo respirar. Nossa, eu só ficava, ai, tá doendo, eu ficava, ai. Bem assim, mais ou menos assim. Aí tava lá, fiquei lá até 2 horas, né, que eu tinha sido atendida. Depois elas vieram e me chamaram. Vamos lá, dona Kézia. Aí eu fui. E nossa, na hora que eu já tava andando, as contrações vinham bastante, mais forte do que tava. Vinha mais bastante forte mesmo. E e aí na hora que eu ia subir pra elas me examinar, veio uma contração que, nossa, aí elas falaram assim, você pode segurar aqui, né, e rebolar pra ver se ajuda, né. E eu ficava só assim, só ficava assim, e daí eu não conseguia nem fazer assim, né, pra parar de doer. Aí eu subi lá na maca, né, e coloquei um pé aqui e outro pé aqui. Daí elas fizeram o toque de novo, tava entre 5, 6, 7 centímetros já. Daí elas falaram que eu já podia ficar lá, já podia ser internar, né, que fala, internar, alguma coisa assim. Daí o pai da minha filha fez a ficha, ele coisou lá, e ele coisou lá enquanto eu fui pro chuveiro, porque elas me mandaram eu ir pro chuveiro, e cada vez que eu dava um passo no corredor antes de ir pra sala lá pra ficar internada, doía, eu parava. Daí eu ficava assim, eu se espremia, passava, eu dava um outro passo, eu andava, conseguia andar bastante, até a porta, voltava aquela dor forte, forte. Aí eu me espremia. Aí eu fui até aí eu fui pro chuveiro, né, porque aí eles não deixou, aí eles falaram pra mim, não pode lavar o cabelo, daí elas pegou, prendeu meu cabelo, colocou uma luva. E eu fui lá pro chuveiro, daí ela falou, se você preferir, deixa a água correr nas costas pra ajudar a dilatação. Aí eu não conseguia, né, porque eu ficava assim, a barriga que doía. Daí a barriga doía, daí deixava assim, não passava, vinha mais bastante forte, vinha mais ou menos aqui pra baixo. Vinha mais ou menos aqui. Aí, nossa, doía. Eu se espremia, daí eu não conseguia ficar nem 5 minutos no chuveiro. Não consegui ficar nem 5 minutos no chuveiro. Eu falei, não quero ficar no chuveiro. Eu comecei a chorar, mas não quero ficar no chuveiro, não adianta nada. Aí elas me secou, me ajudaram a secar, eu coloquei a camisola de lá, né? Daí eu fui, deitei na maca. Daí eu fiquei lá, só se espremendo. E na hora que elas iam colocar o acesso, né? Eu fiquei se espremendo. Eu queria beber água, só que quando eu bebi água, a água queria voltar. Na dor que eu via, faltava blur. Ainda bem que eu não tinha comida. Porque eu saí de casa da comida praticamente, mas... Aí eu fiquei com medo de eu bebi água e aí eu tava querendo voltar. Elas colocaram um pano porque eu tava deitada, né? Daí eu tentava vomitar água, mas a água não vinha de jeito nenhum. Aí o pai da minha filha bebeu 3 copos de água porque tava nervoso. e como eu posso dizer? Aí elas quiseram colocar o acesso, vinha aquela dor de vontade de fazer, né, um número 2. Aí eu apertava minha perna, espremia, fazia aquela força, né. Daí quando passava, elas mandavam eu relaxar, né. Daí elas falaram, você só faz força quando você sentia vontade de fazer o número 2. E quando vinha aquela contração bastante forte, apertada. E eu do mesmo jeito. Vinha aquela contração forte, né, eu apertava assim, espremia assim, né, fazia uma força que eu falo, não sei se eu ia saltar os olhos fora, ou se meu corpo ia, né. Daí, né, gente do céu,
Pra mim, eu tô rindo agora porque eu acho muito engraçado, né? Mas na hora, né? E aí eu fiz lá, eu vinha aquela contração, fazia força, daí elas vieram, elas queriam colocar o acesso, mas na hora que elas queriam colocar o acesso, parece que era uma coisa, dava aquela contração, eu fazia força do mesmo jeito, elas não conseguiam colocar, porque eu ficava se espremendo assim, ficava tremendo assim, né? Porque eu espremia minha perna aqui, daí elas não conseguiam colocar o acesso porque elas ficavam com medo de eu se mexer. Eu fazia assim, vrau. Daí elas conseguiram colocar o acesso, mas não conseguiam colocar o remédio aí que fala que ajuda pra dilatar, pra dilatação, né? A evoluir as contrações, né? Daí eu nem precisei, porque as duas estavam bem forte mesmo, que eu nem precisei. Só colocaram acesso assim e deixaram lá, né? Daí eu fui fazendo força, eu via aquela contração e fazia força. Daí eu relaxava, tentava dormir, a contração voltava, eu tentava fazer força. Aí era assim, a contração ia, eu dormia, depois voltava bem forte, assim, eu pegava, fazia aquela força. Fui fazendo isso, né, que elas mandaram. Só que elas falavam assim pra mim não fazer tanta força pra mim não machucar, né? Pra, né? Daí eu não conseguia. Vinha aquela contração, eu já fazia força e elas falavam, mas ela falava assim, calma, mas não precisa fazer. Quando não tivesse, tem que fazer quando dá aquela dor, bastante dor. Mas eu fiquei tão assim que eu, nossa, eu quase não obedeci. Nessa parte eu não obedeci. Eu não vou mentir, né? Essa parte eu, né? E. Peraí, gente, deixa eu lembrar. Gente, eu tô tentando lembrar bastante. Minha filha entrou aqui, mas não tem problema. Ela tá ali, ó. E. Continuando. Eita. Ela entrou aqui, mas não tem problema, gente. A primeira vez já pegou. Tadinho. Deixa eu continuar aqui. Perdi o foco aqui da gravação, peraí. E foi isso, gente. Aí a mulher. Eu acho que eu não sei se era. Tinha duas mulheres comigo, mas super gente boa, assim, eu gostei bastante delas também. Ela veio, né? Ela fez o toque e falou que eu já tava com 8 dedos. Nossa, mas foi bem rápido, até porque eu tava de 5, 6 para 7 de dilatação quando fizeram o toque lá, antes de eu ser internada. E quando eu fui fazendo essa força, já foi, né, puxar, a Malu foi coisando, assim, já foi pra 8 dedos. Que eu fui fazendo essa força aí já, né? Fazendo essa força aí quando dava vontade de fazer o número 2. Teve uma hora que foi engraçada, gente. Eu, sem querer, né, comecei a fazer o número 1 lá, né, comecei, né? Né, até eu olhei pra mulher assim, ai meu Deus, eu mijei. Aí eu chorei. Eu comecei a chorar. A mulher, não fica assim, não chora, não precisa chorar, não se preocupa, não tem problema, né? Porque na força que eu tava fazendo, eu acabei fazendo isso mesmo. Aí teve uma hora que eu tava fazendo tanta força assim, eu parecia que eu tava fazendo o número 2, né? Eu chorei, mas eu tava fazendo o número 2. Ela falou assim, não tem problema. O que importa é você conseguir fazer força pra essa bebê nascer. Aí ela falou, vamos lá, continua. Aí eu fui fazendo essa força, vinha a contração, fui fazendo essa força, continuei fazendo força. Teve uma hora que eu fui fazendo bastante força que ardeu. Eu senti já a cabeça dela assim, já, né, no coroar que fala. Aí eu fui fazendo a força, senti sair, assim, nossa, aí eu senti rasgar, assim, rasgar. Aí eu falei, ai meu Deus, daí ela falou, aí eu queria parar, eu queria até fechar a perna. Só que ela falou, não pode fechar a perna. Daí o pai da Esther fez assim com a minha perna, brau. Aí ele fez assim, abriu, assim, né, porque não pode fechar a perna senão a criança volta ou fica sufocada, que fala, né. Porque ela já tava saindo já com o pescocinho. Aí eu fui, espremia, fazia força. No primeiro parto, gente, eu gritei da Esther, da Malu eu não gritei, eu só fiquei assim, tipo assim, sabe, gritava por dentro. Daí eu fazia essa força, sentia a passar a cabeça, senti depois passar os bracinhos, né, eu senti passar tudo. Daí ela falou assim, né, que
que acho que fala laceração, não sei se fala laceração de segundo grau, que foi tipo um corte quase perto do ânus, né, que fala. É um lugar que você faz o número 2, quase perto, assim, deu né, uma raspadinha, quase perto. E abriu assim mais pra cima, mas não tanto. E daí ela falou assim, se não tiver sangramento externo, a gente não vai precisar costurar. E eu não levei ponto, gente. Eu não levei ponto, só que ardeu bastante assim nos primeiros dias pra eu conseguir né, urinar, né? Ardeu bastante, assim. Eu tentava mijar, assim, né? E ardia, assim, eu desistia. Mas eu que eu tinha que continuar fazendo, né? Porque senão fica a bexiga cheia, né? E é perigoso, né? Que fala, não sei se é perigoso. Mas fala que é perigoso. E... Aí eu não levei ponto, né? Daí tinha parado de sangrar, né? Porque, tipo, tinha mudado quase perto do ânus, né? Daí tinha parado, depois ela foi coisando, foi parando de sangrar. Daí parou de sangrar, continuou sangrando mais pra cima, assim, onde que tinha mais cortado. Daí ela falou, não precisava tomar ponto, daí ela só falou assim, teve uns cortinhos aí, né? Ela falou, não vai precisar levar ponto. Daí elas limparam eu, né? Ajudaram a limpar. Eu pulei uma parte aqui, deixa eu lembrar. Na hora que ela nasceu, eu chorei e falei assim, ô minha filha, é muito bom te ver agora, né? Eu ficava chorando, ai Malu, você veio, Malu, né? Aí eu beijei ela, o pai da minha filha beijou também. Aí, nossa, eu fiquei tão feliz. Eu fiquei tão feliz quando ela nasceu. Que, olha, gente, chorei bastante, né? Porque é um momento, né, mais feliz, né? Você tá conhecendo o seu bebê, né, que fala. E é uma coisa mais linda, gente, né? E... Ô, Esther, não apaga a luz, não. Ela tá apagando a luz aqui, gente. Mas não tem problema. Aí eu pulei essa parte, mas eu voltei aqui, né? Voltando no começo, nessa parte aí. E daí elas me limparam, me ajudaram a limpar, foram super gentis comigo, né? Gostei bastante delas, né? Elas me limparam, ajudaram a limpar e depois elas me ajudaram a limpar outra maca, né? Porque cada maca é pra nascer. Aí elas me colocaram na outra maca, né? Daí eu tive que colocar um pano, né? Um pano que vai daqui até atrás. Continuei com a camisola, elas me ajudaram a colocar a camisola, porque... Ah, não, eu continuei com a camisola, sim, mas eu troquei o pano só. E fui, elas me levaram elas levaram até o elevador, né? A moça falou bem assim pra mim, eu vou levar ela pra examinar, eu vou deixar ela um pouco no quentinho, porque você não sobe. E... Mamãe, oi. Tá bom. Eu sei, já dou pão pra vocês, gente. E daí ela falou, eu vou pesar ela, ver quantos centímetros ela, né? Ela vai dar lá, né? Daí eu levo ela pra você conhecer, Daí eu fui, elas me levaram pro elevador, eu subi lá pra onde que é a parte dos quartos. Que, né, eu fiquei no quarto 1. Daí eu fiquei numa parte, um leito, né? E teve outro leito. E na hora que eu cheguei já tinha uma mulher que tinha ganhado um bebê. Só que como ela não tava com o bebê, porque o bebê dela nasceu abaixo do peso, assim, né? Daí ela não tava com o bebê. Daí eu fiquei lá, né, trazendo um café pra mim tomar. Na verdade, café não, chá, né? Pra mim tomar. Daí elas me deram chá, eu tomei um chá, comi um bolo, comi uma bolacha, comi um pão. Pão de leite, é o que eu mais gosto, tá? Com manteiga. Aí eu fui lá, tomei no café, daí eu fiquei esperando eles trazerem uma Malu, né, pra mim dar de mamar. Confesso que, assim, na hora que eu fui dar mamar pra ela, na hora que eles trouxeram, oi. Mamãe, quer tomar mais sim? Oi? Ela tá na casa dela. Aí eu tá na casa dela. E aí eu fui, eu tomei o chá. Aí eles trouxeram a Malu, né, pra me dar de mamar. Confesso que assim, no começo eu fiquei assim, eu fiquei assim bem nervosinha, sabe, gente? Porque eu dava de mamar, ela não conseguia, ela pegava no peito e eu achava assim, ai, será que eu não tenho mais leite? Será que eu não tenho leite? Assim, será que eu não tenho nada, né? Porque eu dava assim, eu tentava dar pra ela de mamar, daí eu ficava assim, ai, daí ela puxava assim, ela chorava, né? Aí depois foi dando certo, ela foi puxando, ela foi saindo, ela falou assim pra mim que tinha que apertar pra ver se tava saindo colosso, daí saiu colosso nos dois coisas. Daí eu consegui dar de mamar, daí eu
ficava tranquila. Ela mamava, aí acho que ela meio que dava uma cochilada, perdia o lugar. Aí chorava, sabe, de nervosa, daí eu ficava nervosa junto, porque ela perdia, eu ficava nervosa. Vai quebrar a gaveta. Sem cabelo. O que foi? Sem cabelo. Não tem pente aqui. Pede lá pra vou pente. Aqui não tem pente. Tem cabelo? Aí não tem pente. O pente tá guardado lá com a avó. Vai lá pedir pra avó bordar. Eita, ela quase derrubou a gaveta. Vocês viram, né, gente? Vocês viram que ela quase derrubou a gaveta. E eu fiquei nervosa nessa parte aí, porque eu fui dar mamar, né? E eu não conseguia, assim, eu não achava que eu não tinha leite, assim, eu ficava nervosa. Ficava bem nervosa, às vezes e parece que falam pra não ficar mais nervosa porque isso não ajuda, né? E daí você fica nervosa, daí não ajuda. Aí, né, vamos ver. Aí eu dei de mamar, né, fiquei lá, dando de mamar. Daí o pai da minha filha ficou lá comigo, né. E daí, quando deu umas 3, 4 horas, minha mãe subiu pro quarto. Primeiro ela fez o teste do Covid, né, ela já tinha fazido, mas ela fez, o pai da minha filha não fez. Não sei porquê, né? Mas é porque ele já tava lá comigo lá dentro, então acho que elas não quiseram fazer. Porque elas não pediram, e na hora que eles pediam, ele já tinha, né, ido embora. Aí minha mãe ficou lá comigo, né? Eu tinha dado de mamar, a Malu tava dormindo. Porque ela acordou, assim, 2 vezes, assim. Ela acordou 2 vezes, aí eu dei de mamar, ela voltava a dormir. Depois ela acordava de novo, eu dava de mamar pra ela de novo. E a minha mãe ficou lá comigo, aí nessa aí que minha mãe ficou comigo, eu peguei, tomei chá de novo, e fui, né, comer o bolo de lá. O bolo de lá é gostoso, gente. O bolo de lá é gostoso, o chá de lá também é essa aqui, né. E teve uma parte aí que o chá veio gelado, daí não esquentou por causa que a garrafa tava quebrada, sei lá. Ou porque a garrafa, ela não deixa o chá quente, ela não é aquelas garrafas térmicas, sei lá, que fala assim, né? E vamos ver. Daí, aí a minha mãe ficou lá comigo. E como vocês sabem, eu não levei ponto, por isso que eu tô em pé. Já falei o motivo aí, né? Porque se senta, dói, né? Porque eu não levei ponto, então aí é um pouquinho horrível, assim, né? É um pouquinho meio desconfortável, às vezes, quando eu vou sentar, às vezes começa a doer, né? E eu, às vezes, começa a já doer, né? E tá, às vezes, assim, fica saindo acho que é corrimento, assim, que fala, não sei, que é o resto do útero que fala, assim, né? Aí eu tenho que ficar usando absorvente, né? Pra não manchar, né? A calcinha. E aí foi isso, gente, meu relato de parto. Eu falei tudo que eu lembrei, tentei lembrar, né? Eu pulei uma parte aí, mas eu voltei na parte que eu pulei. E vamos ver se eu lembro, se eu esqueci de alguma parte. Daí foi, gente, eu fui tentando usar o banheiro, como tava ardendo bastante, assim, que eu teve uma hora que eu desisti, eu não quis ir mais no banheiro. Eu não quis ir mais no banheiro. E aí, né, aí quando eu fui dando de mamar, assim, aí eu ficava meio nervosa, porque ela perdia, né, o lugar assim, daí ela chorava. E às vezes eu fico um pouco nervosa, assim, porque às vezes ela perde o bico, né, daí eu fico nervosa, ela chora e eu fico nervosa, fico desesperada, gente. E então, gente, foi isso o meu relato de parto, né. Espero muito que vocês gostem do vídeo, né, porque bastante, gente, foi o que eu lembrei. E fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar, que eu vou estar olhando aí. Beijos, fiquem todos com Deus. E amanhã já avisando que não vai ter vídeo, porque eu vou tentar descansar, porque entre hoje e ontem eu não consegui dormir de novo, porque a Malu acorda de 3 em 3 horas pra mamar. E é isso, gente. E eu não vou parar de fazer o vídeo, vou continuar fazendo o vídeo. E esse já vai ser o relato de parto pra vocês verem aí. Beijo. Eita, a câmera não quer desligar.